aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. O Bizarro entrou em campo, ou quer dizer, na pista, né? Porque em 4 anos de R-Final, eu acho que a gente nunca teve um fim de semana como esse aqui no nosso programa. Really? A gente vai ter que falar aqui hoje sobre a primeira vitória do Lando Norris e o empate na Fórmula 1600 entre Oscar Moraes e André Nobre. Que negócio foi esse? Antes da gente começar aqui de fato o nosso programa, e para eu até me recuperar aqui de fôlego, porque eu fiquei sem ar depois de relembrar todos esses momentos marcantes do fim de semana, vamos colocar uma música aqui para ser o pano de fundo para o nosso programa de hoje. Solta aí, por favor, editor. Tá aí, ó, regatão tem muito a ver, aliás, com o programa de hoje, até porque as letras de regatão são muito rápidas que a gente não consegue entender direito. Ter suposto. Assim como o que aconteceu na Fórmula 1600, cara. A Fórmula 1600 realmente fez história nisso aí porque teve que dar pontuação igual pela vitória, né? Tanto pro André Nobre quanto pro Oscar Moraes. Tamanha a pouca diferença que aconteceu. Na minha concepção aqui, eu vou falar como analista, né, do automobilismo, pra mim o André Nobre tava um pouco na frente. Ele conseguiu um gás na linha de fora, na descida da reta, e passou com a pontinha do bico na frente do Oscar. Isso na minha opinião. Mas ali a gente não tem câmera do chão pra comprovar isso. Nem um fator que é muito raro até usar na Fórmula 1, que é o 10º de milésimo, que é o quarto fator, vindo depois dos segundos, dos décimos e dos milésimos. Então não deu para saber. E olhando de novo no visual, que eles devem ter ficado na dúvida, né, em termos de cronometragem, que a cronometragem e eletrônica devem ter ficado na dúvida, era na posição do Oscar Moraes. Ele estava próximo ao André Nobre, estava bem na linha de dentro, como os carros estavam muito juntos, eu acho que ele não deve ter computado essa diferença mínima do vencedor para o segundo colocado. Mas isso eu acho que foi um problema de cronometragem, não um problema humano, porque até o locutor da Race TV, eu acho que foi a mesma coisa que eu, falou que quem venceu foi, ele gritou primeiro o nome do André Nobre, depois falou André Nobre, aí depois o Oscar Moraes, ele ficou um pouco na dúvida, mas eu senti a impressão na voz dele que ele deu o André Nobre na frente. Enfim, deu um empate entre os dois, dividiram depois os pontos pelas vitórias. Até perguntei pro Vitor Garcia, diretor da Fórmula 1600, pra quem tinha ficado a vitória, porque depois da bandeirada tinham dado o Oscar Moraes, né, a cronometragem estava dando ainda o Oscar Moraes na frente. E ele, até o Oscar um pouco confuso, estava dando a entrevista com a cara de vencedor, né? Não com a certeza, mas com aquela impressão do tipo, será que eu ganhei esse negócio mesmo? Porque ele mesmo falando na entrevista pro nosso amigo Ronaldo da Rede, que estava na Race TV e também faz parte do portal TV High Speed, ele estava achando que tinha sido segundo colocado. E depois a equipe tinha avisado para ele que ele ganhou, mas depois foi declarado um empate. Prevaleceu a informação que a gente ouviu na transmissão da corrida 2. O empate foi declarado e os dois primeiros receberam uma pontuação igual, pela vitória. E o mais curioso, na minha opinião, é que os dois disputaram a segunda colocação da corrida 2 também pau a pau. E nas mesmas posições, né? Com o André também tendo uma arrancada legal na linha de fora e o Oscar na linha de dentro. Mas só que dessa vez não teve dúvida não. O André cruzou um pouco mais na frente sim, e a cronometragem registrou com 84 milésimos pro carro Cover Benetton, né? Verde, vermelho e amarelo, com os traços azuis. Igual a Benetton do Nelson Piquet na temporada de 1990 da Fórmula 1. Meu, com certeza. E se a gente for pensar bem, o André acabou desempatando esse duelo, porque se na corrida eles acabaram iguais, na corrida número 1, nessa corrida 2 ele chegou na frente, então tirou aquela dúvida de quem cruzaria na frente entre os dois durante o final do fim de semana. E o primeiro lugar foi inquestionável. O Marcel Facchini venceu, mas eu vou falar que não foi a vitória mais importante da temporada dele, não, porque a corrida que ele teve lá em abril, quando ele venceu a prova número 2 do fim de semana, ele tinha praticamente a curva do café inteira para ele. Agora, dessa vez, não. Dessa vez tinha um pelotão um pouquinho mais colado. Não tão colado a ponto de pegar a vitória, mas a ponto de aparecer na foto. Então, eu acho que em termos de domínio, o Facchini foi melhor naquela prova do que nessa. Agora, em termos de campeonato, é uma coisa a se discutir, porque com essa vitória do Oscar Moraes, com o Oscar Moraes dividindo a vitória com o André Nobre, fica aqui a minha dúvida para que a gente vai contabilizar uma árvore de vitórias até aqui no ano.
porque pra mim, o Fachini com 3 vitórias fica parecendo como o grande vencedor do ano até aqui, porque o Oscar Moraes e o André Nobre dividindo o primeiro lugar, eu considero como meia vitória pra cada um. Então, pelo Fachini ter vencido no começo do ano, ter vencido agora em abril e ter vencido essa segunda prova do fim de semana agora em maio, eu acho que tá mais do que resolvido. É verdade. E falando em se resolver, eu tô esperando aqui a volta do Léder Assunção, depois da batida que teve na última corrida lá com o Oscar Moraes. A gente gostaria de ver-o já nessa etapa, mas por problemas, não vou dizer de saúde, o Léder tá bem recuperado, saiu bem daquele acidente, mas por outros trâmites ele não conseguiu participar. Mas fica aí a torcida para que ele volte logo e continue disputando. Assim como o Bruno Gonçalves. O Bruno Gonçalves foi punido na corrida lá de abril, que o Igor Costa acabou dando a vitória, e acabou dando a volta por cima nesse fim de semana, porque naquele duelo do Moraes contra o André Nobre, o Bruno acabou chegando na terceira posição e ninguém viu. Tava todo mundo focado ali na liderança e esqueceram dele. E ele tava nessa briga pela vitória. Quando relargou para uma volta só, ele apareceu naquela imagem que tinham 5 carros no mesmo pelotão. Tinha os 2 na frente, mais 3 atrás. E um dos 3 atrás é o Bruno Gonçalves. Ih, meu Deus do céu, hein? Que isso? E se desse certo, ele estaria ali nessa briga por estatística de maior vencedor do ano, porque ele venceu uma das provas em fevereiro, e se não tivesse sido punido na outra e tivesse levado a melhor na briga contra o Oscar e o André, estaria nessa vibe também das 3 vitórias. Mas, de qualquer maneira, foi uma alegria ver o Bruno tendo esse ritmo, né? Porque vinha de uma crescente desde fevereiro, tava brigando bem, até ser punido, tava na liderança sim, e agora chegou na terceira colocação dessa primeira prova, eu ter realmente tido um ritmo bem consistente. Agora, cadê que ele vai fazer nas próximas etapas? É verdade. Será que ele e o Nélio vão fazer o bonde dos carros amarelos? Eu não sei. Vai ser uma pergunta que a gente só vai responder na próxima etapa do Paulista. Que a gente vai confirmar a próxima data na próxima etapa quando acontecer. Quando estiver perto de acontecer, a gente confirma aqui no podcast. Mas só para lembrar para você que o Léder Assunção também, se você viu o acidente dele dando aquela capotada na última etapa, sim, ele está bem. Ufa. E eu acho que o mais em breve possível vai estar de volta às pistas, sim. E a gente torce também para que o Igor Costa esteja nessa briga da vitória, né? Porque vencedor na última etapa, na segunda prova da última etapa, ele teve um problema nessa primeira que precisou até encostar nos boxes. Ele abandonou a corrida. Não sabe ainda o que aconteceu, mas um fim de semana que ele tinha chances boas e acabou não concretizando. Agora o Marcel Fachini, falando de chances boas que podiam ter acontecido, né? O Marcel Fachini tinha sim a chance de vencer, de varrer um fim de semana, vencer as 2 corridas, tanto a de sábado quanto a de domingo, mas aquele acidente com o Oscar Moraes realmente foi o ponto determinante pro fim da corrida de número 1 dele, porque logo quando ele sofre o toque no leste do Senna, ele perde rendimento. Pra mim não tenho dúvida nenhuma que foi furo de pneu. Porque imediatamente na curva do sol o carro começa a perder velocidade. Isso para um campeonato conta? Lógico que conta, mas mais do que isso, a recuperação dele, que foi logo na segunda corrida. Então conseguiu reagir bem depois de um momento muito difícil. Dos maiores ou menores, assim como foi com os 2 que disputaram a vitória. Melhor ter os pontos divididos pelo campeonato, a pontuação igual pela vitória, deixando assim bem claro, os 2 receberam a pontuação máxima, mas foi de forma pelo triunfo. Então, se tratando de briga pelo campeonato, os 2 estão no mesmo patamar, né? Não perderam pontos e podem brigar de igual para igual com o Fachini, que tá despontando aí, nas minhas contas, tá com o maior número de vitórias. Eu conto essa vitória do começo do ano, com a de abril e agora de maio. Se eu estiver errado, por favor, a equipe da Fórmula 1600 me corrige. Tem o Instagram, @NatanRFinal, e tem caixinha de comentários agora no Spotify. Você, ouvindo o programa, pode acessar a caixinha de comentários e dar aqui a sua opinião sobre o programa e sobre o seu apresentador aqui, que sou eu. Já que tivemos a etapa do Paulista, obviamente a Coppadjoy estava nesse programa. Então, nosso engenheiro estava lá em Interlagos acompanhando e comentando tudo pro portal ETVA Speed. Ele também comenta para a Race TV, então quase sempre faz jornada dupla quando ele estava em São Paulo. E dessa vez não perdeu a chance de estar aqui com a gente falando os destaques dessa etapa da Coppadjoy. E ele estava tão no gás que acabou mandando esse áudio às 3h59 da manhã. Aí, até o galo vem e canta, cara. Que história é essa? Ô, louco, meu! Pra quem duvida, tá gravado, tá no meu WhatsApp. 3h59 da manhã, Ricardo Arcuri. Inclusive, a voz dele dá pra perceber que ele tava começando seus trabalhos bem cedo no domingo. E mais importante do que a disposição dele em gravar esse áudio foram os pilotos que ele destacou, né? Foram os pilotos que mandaram bonito na Coppadjoy. Solta o áudio do rapaz aí, por favor, editor. Põe o Ricardo Arcuri no programa. Olá, caríssimo Natan, amigos do podcast aí final.
desculpa a voz assim, que eu tô gravando muito cedo. O pessoal aqui em casa está dormindo. Sim, a gente tá tendo uma vida estranha. Eu tô gravando isso antes das 4 da manhã. Eu diria que os destaques da Joy, na verdade, têm muito a ver com a estratégia. Lembrando que a Joy, esse fim de semana, teve uma corrida endurance, ou seja, uma corrida de 1 hora, onde 1 minuto, 8 minutos, 10 e 40, você precisava fazer uma parada de 5 minutos. Quem tinha duplas tem a oportunidade de poder trocar o piloto nessa hora, mas fora isso, nada pode ser feito no carro, é apenas uma parada estratégica. Lógico que o principal destaque seria o Alexandre Pepe, o piloto que ganhou com uma sobra muito grande. Mas eu vou falar dele depois, eu vou falar primeiro do Paulo Coco e do JP Velade. O Paulo Coco estava sofrendo muito atrás de pilotos mais lentos. Então eles anteciparam a parada, mais ou menos minuto número 15, onde entrou o JP Velade, que com pista livre acabou rodando tempos muito bons e se aproveitando da falta de tráfego, acabou tirando vantagens. Ele estava em sexto na hora da parada e terminou a corrida em segundo lugar. No mais, eu diria que houve um trenzinho lá na frente que foi o Pepe, o Luciano Viscardi e o Renan Guerra, que corria junto com o Nilson Patroni, estavam muito rápidos, andando na galeria da frente, abrindo em relação ao resto. No final das contas, primeiro o Renan Guerra teve problemas com o motor, problemas que apareceram logo no primeiro treino livre, mesmo trocando o motor, eles persistiram para a corrida e acabou saindo da disputa cedo. E o Luciano Viscardi teve um problema na transmissão que fez abandonar a corrida, faltando mais ou menos 10 minutos para acabá-la. Com isso, o Pepe, que com esses dois fazia um ritmo muito bom, e este fato de ter feito este ritmo rápido foi o pulo do gato dele, para se manter mais à frente. E quando voltar do pit stop obrigatório, voltar com vantagem, essa vantagem que entre os Viscardi era de 2, 3 segundos, acabou se tornando uma vantagem de 16 segundos em relação ao resto. E com os dois abandonos, ele ficou sozinho esses 16 segundos lá na frente, e com isso teve uma vitória que pareceu fácil, mas na verdade teve um abandono de quem competia com ele para provar essa facilidade. Ou seja, não foi tão fácil assim. Tá? Então, Paulo Coco pela estratégia, Ale Pepe também pela estratégia de uma outra maneira, duas maneiras diferentes de fazer a estratégia de corrida foram importantes e os destaques dessa prova. Eu colocaria também o Marcos Bassetti, vencedor ele e o Luiz Gabriel, vencedores da Sport, que largaram bem, cuidaram para levar bem de uma certa forma e conseguiram, com muita constância, se colocar numa situação onde eles estavam com relativo conforto no fim da corrida. Porém, a corrida deles também não foi fácil, porque o Ricardo Martins Filho estava ali bem colado o tempo todo. Inclusive, antes da parada, eles estavam trocando tinta com o outro. Então, para os vitoriosos da Sport, também não foi uma corrida fácil. E no final, por uma boa estratégia, o Bassetti acabou vindo 2, 3 segundos em relação ao Ricardo, e com isso teve uma distância suficiente, ainda que seja no visual, mas suficiente para garantir a vitória na Sport. Então, esses para mim foram os destaques da corrida da Copa Joy Endurance. A Joy que volta agora no fim do mês, mas eu não estarei na transmissão porque eu vou estar em Cascavel fazendo a TCR, e teremos pelo menos mais uma corrida Endurance até o fim da temporada. Pode ser em Goiânia, pode ser em outro lugar. A gente vai saber isso depois, tá bom? Essa aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá, eu tomara que tenha essa continuidade das provas de endurance, que seja até na Velocitar. A Velocitar esse ano tá com dificuldades do aluguel pro Paulista, mas tomara que eles consigam resolver isso logo, porque prova de endurance no Velocitar é muito emocionante. A pista é longa e é bem seletiva também, tem uma característica diferente de Interlagos. Interlagos é uma pista mais de reta, Velocitar é um circuito com curvas um pouco mais fechadas e mais técnicas. Então, para endurance, isso aí é um prato cheio pra gente ver a qualidade dos pilotos lidando com esse traçado, né, por muito tempo, muitas voltas. Tomara que isso aconteça em Goiânia também, porque a prova do ano passado deu bastante sucesso, e lógico que correr em outro estado dá popularidade para a Copa Joy, para o campeonato, e dá aquela gama de acerto para os pilotos. Será que eles poderem arriscar um pouco mais em circuitos que eles não conhecem, né? Se correr em Goiânia, vão correr com os dados que tem do ano passado, mas não vão ter tantos dados igual em Interlagos. Então, na minha opinião, o Endurance é tipo um jogo de xadrez, porque eles vão lidar num circuito muito rápido,
rápido e que eles não têm muita frequência em pilotagem. Então, testar setups diferentes que não usam Interlagos, porque Goiânia tem mais curvas de baixo do que tem Interlagos. A gente fica na guarda pra ver se vai dar certo ou não. Mas uma coisa que a gente não vai ficar mais no aguardo é na primeira vitória de Lando Norris. Solta a vinheta aqui, gente. Último editor, porque eu quero muito ouvir esse negócio. Eu quero muito falar sobre isso. Aí, olha a alegria do pessoal aqui da nossa plateia também. Rapaz do céu, ó, tem até fogos de artifício, que isso? Que festa, 5 anos de Fórmula 1, o cara finalmente consegue vencer. Depois de 8 segundos lugares e pode mandar uma moral, né? Porque foi um fim de semana em que mais uma vez a Red Bull era a favorita disparada, não só para a corrida principal, mas também para a corrida sprint. E a McLaren vence a corrida principal, se dando melhor em estratégia e com o Norris dirigindo muito no final. Depois do safety car, lógico que seria do Verstappen passar, e não aconteceu. O Norris segurou a onda com o Verstappen colado nele e depois abriu vantagem. E na última volta pisou fundo para conseguir aquele pontinho na volta mais rápida. Que negócio foi esse, cara? Eu, pessoalmente, não estava esperando que isso acontecesse. Não só esse ritmo do Norris, mas a vitória da McLaren nesse domingo. Se a McLaren fosse vencer alguma coisa, seria, na minha opinião, a corrida sprint da China ainda, porque quando o Norris teve a melhor chance, largando da pole position. Esse ano, eles começaram o ano muito bem, a temporada muito bem, mas não tinham aquele ritmo tenso que tinha no ano passado, que tinham a possibilidade de conseguir questão de pódios. O Piastri até acabou vencendo a corrida sprint lá no Qatar, para quem lembra. E nesse ano a McLaren, sim, era uma equipe de pelotão de frente, mas era uma equipe que, na minha opinião, poderia brigar pela vitória na corrida principal. Se fosse acontecer alguma coisa, como eu digo, seria na corrida sprint, seria na corrida sprint que eles tivessem mais chance. E mostraram para todo mundo que, apesar da Red Bull ter o melhor carro disparado, eles, quando tem uma chance, conseguem imprimir um ritmo bom. Não avassalador como a da equipe austríaca, mas o bom o suficiente para não deixar aquela chance de passar. No caso, seria, no mínimo, seria a chance de pódio, mas acabou sendo a chance de vitória. E no fim de semana de tantos barbeiros que a gente viu, né, o Norris realmente foi o piloto do dia, porque não cometeu erros. O Pérez, por outro lado, foi um piloto que exagerou. Se for falar que freou muito além do traçado, ele tá sendo bonzinho demais. Ele errou totalmente o ponto da curva e acabou passando reta ali naquele momento da largada. Se fosse um pouquinho mais rápido, até poderia ser uma direção perigosa, porque cortaria a chicane mais rápido e poderia voltar à pista de um jeito, em uma posição mais perigosa. Então foi um erro aqui que acabou principalmente com a corrida dele, em não conseguir pontos melhores para o time e para ele mesmo. Teve que se contentar ali com o 5º lugar. Ao mesmo tempo que a gente viu o Leclerc acordando para o campeonato, né? O Sainz sendo ritmo bom, mas o Leclerc conseguindo brigar de igual para igual. Segunda corrida seguida, segunda corrida principal seguida, que o Leclerc chega na frente do Sainz, agora com o pódio, 3º lugar contra 4º do Sainz, né? Na China tinha sido o 4º contra o 5º do Sainz. A gente vê o Pérez que começa a cair de novo, e isso aí é preocupante, já que a gente está chegando na parte da temporada europeia, os contratos começam a se decidir, né? E isso pode prejudicar o piloto mexicano. O Daniel Ricciardo, eu não sei. Agora, depois que ele conquistou o 4º lugar na corrida sprint de Miami, andando tão bem na sexta, andando tão bem no sábado, na minha opinião, ele aguenta até o GP da Bélgica se andar desse jeito, assim, andando, marcando pontos para a equipe. Se o time quiser um piloto mais competitivo, aí é outro papo, ele vai ter que andar ainda mais, pelo jeito que eu tava andando, eu vejo realmente uma melhora no carro do Ricciardo, sem dúvida, mas não a ponto de assumir uma vaga do Pérez. Acho que para assumir a vaga do Pérez tem que andar ainda mais. Aí tem que andar um nível Red Bull mesmo, para sair da pressão da Racing Bulls e entrar na Red Bull de verdade, entrar no radar da Red Bull. Red Bull te dá asas. Agora, se eu te falar de barbeiro, o mais barbeiro que o Pérez, para mim, foi o Logan Sargent. Aí, a plateia até desespera. Antes esperava com Valtteri Bottas, agora espera com alguém pior. Porque o Sargent mostrou realmente uma incompetência que eu não vi desde a época que o Grosjean empurrou o Hamilton em Spa, em 2012, lá, que causou aquele acidente que o francês acabou voando pra cima do Alonso e tal, por causa da espremida que ele deu no Hamilton, o Hamilton acabou empurrando ele e acabou decolando pra cima do Alonso. Ele causou um sonceiro, tomou a curva, mas o Sargent não fica atrás desse negócio não, até porque
rodou numa batida que ele causou. Ele não ficou atento na disputa de pista contra o Magnussen, achou que já tinha resolvido a situação de pista, porque o Magnussen já não estava mais do lado dele, isso na visão dele, e para ele podia mudar para a linha de dentro. Não era isso que podia, tinha que tretar uma distância maior pro carro dele caber na tangência de curva e não encostar no carro da Haas. Não foi isso que aconteceu. Os dois estavam disputando a posição, o Sargent voltou, na verdade foi para a linha de dentro, na hora errada e tocou no Magnussen, e ele e o próprio Sargent acabam rodando. Muito ruim a performance do piloto americano. O carro da Williams não é essas coisas todas não, mas eu acho que o Sargent é pior. Esse aí vai ter que se cuidar realmente na temporada europeia, porque essas decisões de contrato e as corridas de Fórmula 2 vão acontecer ao mesmo tempo das corridas de Fórmula 1, então se estão querendo colocar o Antonelli no lugar dele, um erro desse, uma repetição de um erro desses é um chamariz para colocar o italiano o mais rápido possível no time, mesmo com pouca experiência de Fórmula 2. Eu sou contra, já falei isso algumas vezes lá no High Speed. Acho que o Antonelli tem pouca experiência de Fórmula 2 já para pular para Fórmula 1, mas pelo que o Sargent tem mostrado, não seria uma diferença tão grande assim. Eu acho que se o Antonelli fazer uma consistência que ele fez lá no GP da Austrália de Fórmula 2, acho que ele consegue até andar melhor do que o Sargent. Mas isso é só projeção, né? Posso estar errado. Mas aqui eu fiquei impressionado. Por um lado ruim com essa performance do americano hoje, isso é inegável. É verdade. Mas enquanto eu me recupero aqui, a gente vai se preparando para a próxima corrida lá na Emília-Romanha, Grande Prêmio de Imola. Na verdade, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, mas o circuito é Imola. A gente vai continuar dando as nossas opiniões sobre essa dança das cadeiras da Fórmula 1. O que vai acontecer, o que pode acontecer aí nessas semanas que a categoria pode chegar à Europa, se vai surgir alguma mudança já para as próximas etapas, se vai surgir alguma mudança para a segunda metade do ano, ou para o próximo, ou para o mercado de pilotos do ano que vem, isso a gente não sabe. A gente tem que esperar. Mas você vai ficar informando tudo aqui no R Final. Mas antes de ter o próximo programa semanal, a gente vai ter um programa extra. Lembra aquele especial do Ayrton Senna? Pois é, ele vai acontecer assim. Essa semana não deu, hoje não deu pra colocar por causa dessas etapas do Paulista aí, que foram headlines, né? Esse empate da Fórmula 1600 não podia passar batido aqui no nosso programa. Então eu tinha que falar dele primeiro. A ideia da R Final é colocar na quarta-feira já. Então a gente já na quarta-feira, quando tiver a live com o Rodrigo Carelli lá no Entusiasta sobre Rodas, pouco antes do dia de quarta-feira vai estar aí podcast especial sobre Ayrton Senna. Então não perca, não deixa de seguir os nossos parceiros, né? O Portal JW Luz, lá do Fábio Santana e da Tamires Moura. O pessoal lá do Portal ITV High Speed, que faz lives literalmente todo dia, de domingo a domingo, tem algum conteúdo ao vivo por lá. No Instagram, Portal High Speed, no YouTube, High Speed TV. E assim como o nosso podcast tem conteúdo toda semana, lá no Entusiasta sobre Rodas, o canal do nosso amigo Rodrigo Carelli, tem conteúdo sim. Falei que vai ter live na quarta-feira, especificamente essa semana a gente vai estar falando sobre a temporada 1970 da NASCAR. Então fiquem ligados lá, quarta-feira às 8 da noite no YouTube, para não perder. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.